E aí, galerinha, como estamos? Vamos para mais uma aula, então, continuando aqui sobre os números racionais? Vamos comigo, então. Deixa eu colocar aqui para nós. Então, olha só o que está falando ali. Como vimos no tópico anterior, uma fração positiva pode ser interpretada como resultado de uma divisão ou a razão entre dois números naturais. A razão entre dois números inteiros positivos ou negativos pode resultar em uma fração positiva ou pode resultar numa fração negativa, conforme o sinal do numerador e do denominador. Então, o que está falando aqui? A gente já conhece as frações positivas, né? Mas também vai acontecer algumas frações negativas. Quando a gente for pegar uma divisão e representar ela na forma de fração, a gente vai ter que sempre pensar no resultado do sinal. Por exemplo, vamos ver aqui o primeiro. Eu tenho aqui menos 5 dividido por menos 8. Sem saber o resultado dessa divisão, porque não é um número inteiro, né? Eu sei que sinais iguais na divisão, meu resultado é positivo. Então, eu representei aqui na fração, ó, menos 5 sobre menos 8. Só que como os dois sinais, né, tanto o numerador quanto o denominador são negativos, então tem sinais iguais, então o resultado dessa minha divisão ele vai ser positivo. Portanto, a minha fração ela vai ser positiva. Vamos ver mais um exemplo aqui. 2 dividido por menos 13. Agora eu tenho uma divisão, coloquei ela aqui na forma de fração, só que o que eu tenho? Eu tenho o meu numerador é positivo e o meu denominador é negativo. Então, a minha fração, né, vai ser negativo, o resultado é negativo, certo? Sinais diferentes, o meu resultado da divisão fica negativo. Então, eu vou escrever essa minha fração como menos 2 sobre 13. Vai ser, então, uma fração negativa. O último exemplo aqui, menos 4 dividido por 5. Eu tenho o meu numerador é negativo e o meu denominador é positivo. Mas da mesma forma, como eu tenho sinais diferentes ali na minha divisão, né, na minha fração, o meu resultado ele vai ser negativo. Então, eu coloco toda a minha fração já como uma fração negativa. Certo? Vamos para a próxima. Uma fração positiva ou negativa pode ser representada também na forma de um número decimal, ou um número decimal exato, ou um decimal periódico, que é um número que tem infinitas casas decimais, mas tem uma sequência lógica que a gente pode determinar. A gente já estudou em anos anteriores como transformar uma fração num número decimal, só pegar o numerador e dividir pelo denominador, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Olha só, se eu tenho aqui 1/2, né? 1 sobre 2. Para eu transformar essa fração num número decimal, eu vou fazer a divisão. 1 dividido por 2. O resultado dessa divisão é 0,5. Nesse caso, ele é um número decimal exato, porque realmente o resultado da minha divisão vai dar exatamente 0,5, sem resto. Acabou a divisão por aqui. Então, ele é um número decimal exato que tem uma casa decimal, porque depois da vírgula eu só tenho ali o número 5. Vamos ver mais um? Menos 3 centésimos, menos 3 sobre 100. Então, para eu descobrir isso aqui na forma decimal, eu vou ter que dividir o 3 pelo 100. Quando eu for fazer essa divisão, eu vou chegar nesse resultado. Menos, né, porque a fração é negativa, então o número decimal também vai ser negativo, 0,03. E sem resto também, ele deu vai chegar ali uma hora que o 3, né, ele vai acabar com toda a divisão. Então, eu vou ter esse resultado, é um número decimal exato, só que ele tem duas casas decimais. Depois da vírgula, eu tenho 0 e o 3, dois dígitos depois da vírgula. Tá? Agora, um outro exemplo é se eu for dividir, tenta aí, vocês em casa, fazer essa divisão, 8 dividido por 3. O que vai acontecer nessa divisão?
eu vou ficar infinitamente dividindo por 6, por 6, por 6, por 6, por 6, só que o número nunca vai acabar. Então, eu sempre vou ter resto ali, e vou dividir por 6, que vai dar o mesmo resto, que vou dividir por 6. Tentam fazer essa divisão em casa, depois vocês me contem. Esse caso é um número decimal também que ele é chamado de periódico. Por quê? Ele não vai ser exato, porque essas casas decimais aqui, 6, 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 elas não vão acabar nunca, são infinitas casas decimais. Só que a gente pode ver que vai ser infinitos números 6. Esse número vai ficar infinitamente repetindo 6, 6, 6, 6, 6. Quando faz a divisão, isso fica bem claro, porque tu vai colocar o 6 lá e vai dar o mesmo resto, que vai dar por 6, que vai dar o mesmo resto, que vai dar por 6, infinitamente. Então, isso aqui a gente chama de um decimal periódico, com infinitas casas decimais, certo? Então, qualquer fração eu posso transformar num número, né? Ou ele vai ser um número inteiro, por exemplo, a fração 8 meios, eu vou dividir 8 por 2, vai dar 4, certo? Ou ele pode ser um número decimal, um decimal exato ou um decimal periódico, que são esses números que têm infinitas casas decimais. Vamos para a próxima. Todo número que resulta da divisão de dois números inteiros é denominado, então, um número racional. Esses números, tanto os números inteiros, todos eles podem ser obtidos através de uma divisão, né? Ou, então, os decimais exatos e os decimais periódicos, eles vão formar esse conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. Então, olha só aqui, mais exemplos. 28 dividido por 7 é uma divisão, pode ser escrito na forma de fração, 28 sétimos, e quando eu divido 28 por 7, o resultado é 4. É um número racional, que também é natural, né? 0 dividido por 6, eu posso escrever aqui na forma de fração 0 sextos. Quando eu divido 0 por 6, eu chego no resultado 0. Então, 0 é um número racional natural, porque ele também é um número natural, né? Aqui, 30 dividido por menos 10. Posso escrever ele na forma de fração, ó, menos 30 décimos, que vai o resultado, né? Quando eu divido menos 30 por 10, aliás, 30 por menos 10, vai dar menos 3. E esse menos 3, então, ele é um número racional, também é um número inteiro negativo, né? Outro exemplo, menos 9 dividido por menos 6. Quando eu colocar na fração, ó, menos com menos, né? O resultado, sinais iguais, vai ficar positivo. Então, eu já posso escrever ele na fração positiva 9 sextos. Eu posso simplificar essa fração, 3 meios, ó, porque eu divido aqui o 9 e o 6 por 3. 9 dividido por 3 é 3, 6 dividido por 3 é 2. Chego em 3 meios. E quando eu divido 3 por 2, ou se eu dividir o 9 por 6, eu vou chegar no mesmo resultado, que é 1,5. Então, 1,5 ele é um número racional que não é inteiro, né? Então, é o primeiro número que a gente está vendo aqui, que ele é racional, mas ele não faz parte lá dos números inteiros que a gente estava estudando antes. Ele é um decimal, né? Exato, porque ele tem ali finitas casas decimais, que nesse caso é só uma, né? O próximo, 2 dividido por menos 5. Como os sinais são diferentes, a minha fração vai ser negativa, então menos 2 quintos. Quando eu divido 2 por 5, eu chego em 0,4, então menos 0,4. É um número racional que não é inteiro, é um decimal exato também com uma casa decimal. E aqui, mais um aqui, 17 dividido por 15. Na forma de fração, 17 quinzeavos. Quando eu divido 17 por 15, eu vou chegar num número racional que é um decimal periódico, tá? Ele vai ter infinitas casas decimais. O 3 aqui vai se repetir infinitas vezes, né? 1,1333333, infinitas vezes, tá? E ele não é inteiro, óbvio, né? Porque ele é um decimal, então ele não é um número inteiro. Tranquilo até aqui, gente? Então, lembrando os conjuntos que a gente já conheceu. Os números naturais, que é do 0 até o infinito, são números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e segue até o infinito.
O conjunto dos números inteiros, que é representado aqui pelo Z, né? Ele vai, então, do menos infinito até o mais infinito, mas somente em números inteiros, como o nome diz, né? Então, ó, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito. E agora, então, a gente está vendo o conjunto dos números racionais, que ele é representado pela letra Q. O conjunto dos números racionais, diferente do conjunto dos números naturais e dos inteiros, a gente não consegue representar ele de uma forma sequencial. Por quê? Porque se eu quisesse representar, por exemplo, do 0 até o 1, quantos números será que eu teria que colocar para chegar do 0 até o 1? Tem o 0,1, o 0,01, o 0,0001. Na verdade, entre o 0 e o 1 já existem infinitos números decimais. Então, a gente não consegue representar ele numa forma sequencial. Por isso, a representação desse conjunto ele é um pouquinho diferente. Então, olha, vem comigo aqui e presta atenção como é que eu represento esse conjunto. Os números racionais, então representados pela letra Q, são números que são escritos nessa forma aqui, na forma de fração, de A sobre B. O A é um número e o B é um número. O que tem de regra aqui para esses números? O A, ele pertence ao conjunto dos inteiros, então ele pode ser qualquer número inteiro, seja negativo, seja positivo, ou zero, né, que é o elemento nulo. E o B, ele também pertence aos inteiros, mas ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero. Porque uma divisão por zero, ela não tem uma resposta, né, nos conjuntos numéricos que a gente já estudou. Eu não tenho como definir essa resposta. Então, por isso que a única limitação aqui é que o B não pode ser igual a zero, mas pode ser qualquer número negativo, qualquer número positivo, tá? Então, todos os números racionais, eles podem ser escritos na forma de fração. Sempre o meu numerador vai ser um número inteiro, o meu denominador também, só que não pode ser o zero. Tranquilo? Aqui uma curiosidade. A expressão racional, esse nome, né, de números racionais, ele vem da palavra razão, porque a razão, né, a gente viu lá nas frações, né, que a fração ela pode ser uma razão. Posso representar uma razão, lá a gente viu no exemplo dos carros, não sei se vocês lembram, né, a razão dos carros verdes e os carros azuis. Então, por isso esse nome racional vem dessa palavra de razão. E o símbolo que a gente usa ali, ué, por que não é o R? Né? Porque é racionais, naturais é N. O inteiros é Z, né? E o racionais não é o R, é o Q. O Q vem da palavra quociente, que é a mesma coisa, que é o resultado da divisão, né? O quociente. Então, olha só, eu tenho aqui o conjunto dos naturais. Quando eu junto, pego lá todos os números naturais e adiciono, somo os números inteiros negativos, eu tenho o conjunto dos inteiros, certo? Agora eu pego o conjunto dos inteiros e somo com ele todas as frações que não são inteiras, ou seja, os números decimais, exatos e periódicos, certo? E aí eu tenho o quê? O conjunto dos racionais. Aqui nós vamos representar isso num diagrama. Olha só, aqui está o conjunto dos naturais. Ele está dentro do conjunto dos inteiros. E esses dois conjuntos estão dentro do conjunto dos racionais. Certo? Existem alguns números decimais que não são racionais. Ou seja, eles não são nem números decimais exatos e nem decimais periódicos. Mas que números são esses, então? Tem uns exemplos aqui, ó. São números decimais que também têm infinitas casas, assim como os periódicos, mas eles não são periódicos, eles não têm uma sequência ali que a gente consegue determinar. Ele vai ter infinitos números, mas que vão surgir, né, aparecem ali de uma forma que a gente não consegue determinar uma periodicidade, uma lógica para esses números se repetirem. Então, aqui tem os exemplos, ó, 0,31331, 3331,
3,14159, 1,4142. Esses números, eles também têm infinitas casas, mas a gente não consegue determinar a periodicidade deles. E por que eles não são racionais? Porque estes números a gente não consegue escrever eles na forma de fração. Então, eles não são racionais. Eles vão se chamar irracionais. Mas a gente não vai ver esse conjunto ainda, por enquanto a gente está vendo só os racionais. É só para vocês terem uma noção que existe coisas além do que a gente está estudando, certo? Por enquanto é isso, vai ter exercícios lá na plataforma e até mais. Um beijo, tchauzinho!